a questão número 9 fala o seguinte: em um triângulo ABC isósceles, ou seja, tem dois lados iguais e um diferente, a medida de cada lado congruente, quer dizer, igual, é 1/3 da base. Determine os lados sabendo que o perímetro é 120 centímetros. Ou seja, quando você somar os três lados, o resultado encontrado é 120 centímetros. Só que ele fala que os lados congruentes, que são 2, são 1/3 da base. Então, se chama a base de x, os lados congruentes seriam x/3. Quer dizer, é 1/3 da base. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ficaria o que para a gente? x/3 mais x/3 mais x igual a 120. Já de início, já poderia igualar os inteiros com 1, colocar 1 embaixo dos inteiros, e determinar o MMC. De 3 e 1 seria o próprio 3, fica mais rápido, mais fácil. O que fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 por 3 dá 1, 1 vezes x dá 1x. 3 por 3 dá 1 de novo, 1 vezes x dá 1x. 3 por 1 dá 3, 3 vezes x daria 3x, e 3 por 1 dá 3, vezes 120, 360. Tira-se MMC os dois lados. Depois disso, o que acontece? Cancela-se o seu denominador. Ficaria o que para você? X mais 3x igual a 360. X mais x mais 3x daria 5x. Então, 5x igual a 360, x igual a 360 por 5, x igual a 72 centímetros. Então, quer dizer o quê? Que x, a minha base, é 72 centímetros. Como os lados congruentes são 1/3 da base, seria então 72 dividido por 3, dá 24. Ou seja, então nosso triângulo isósceles tem dois lados congruentes que medem 24 cada um, e a base mediria 72 centímetros. Questão de número 9, essa é a resposta. Questão de número 10. Acompanhe sempre a figura no seu livro, tá? Em cada item a seguir, está representado um triângulo isósceles. Então, dois lados iguais e um diferente. Determine os ângulos da base. Então, repare que nesse triângulo isósceles, a letra A, tem uma altura saindo do ponto B. E essa altura, quando chega no lado AC, ela forma ângulos retos de um lado e do outro. Então, eu teria um triângulo um pouco menor que AB e a minha altura. Então, eu poderia achar de uma vez o ângulo A. O A seria, então, o que para mim? A vai ser igual a 180 menos 90 menos 44. Daria 90 menos 44. O ângulo A inteiro mediria 46 graus, o ângulo A. Só que ele quer saber os ângulos da base, que são idênticos, são iguais, são congruentes. Mas se o ângulo A mede 46 graus, como fazer para você achar o ângulo B e C, sabendo que eles já são iguais? Correto? E outra coisa, sabendo também que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o que fazer? 180 menos 46 daria 134. Mas como B e C são iguais, basta dividir 134 por 2, que daria então 67 graus. Ou seja, o ângulo B é igual ao ângulo C, no caso congruente ao ângulo C, que medem 67 graus cada um. Reparem que é bem rápido, pura teoria. Na letra B. Letra B me dá um triângulo isósceles, dá o lado ABC, me dá a altura em relação ao lado, é o vértice B e o vértice C, e o encontro delas mede 126 graus. E eu quero o ângulo da base. Reparem isso, o ângulo da base. Mas se você observar aí,
Tem como se achar direto? Com certeza sim. Tem como se achar direto. Ok? Então, vamos lá. Reparem que, se você observar, eu posso complementar para poder achar o valor do ângulo A. Por exemplo, reparem que quando você tem as duas alturas ali, tem um encontro entre as alturas ali, priminho, ortocentro. Se embaixo é 126, acima também seria 126. Correto? E se você observar o ângulo A com o ortocentro, você criou um quadrilátero. E nesse quadrilátero, a soma dos 4 ângulos tem que dar 360 graus. Só que 2 ângulos ali desse quadrilátero já valem 90 cada um. Então, 90 mais 90 é 180. 360 menos 180 daria 180. Ou seja, o ângulo A com o ângulo oposto ao ortocentro tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, A então é igual a 180 menos 126. A daria igual a 54 graus. A vale 54 graus. Como eu sei que B e C são idênticos, são iguais, o que fazer então? 180 menos 54 vai dar 126. Quer dizer que B e C juntos tem que dar 126 graus. 126 dividido por 2 dá 63 graus. Ou seja, tanto o ângulo B como o ângulo C medem 63 graus, que eles são iguais. Ok? Questão de número 11. Essa questão aí, tomar muito cuidado. Por mais que teve uma semelhante a ela, que nós corrigimos na página de número 74, questão 3, é idêntica a ela, mas é uma questão que aparece muito em provas. Ele fala o seguinte: sabendo que AH é perpendicular ao lado BC, ele é uma altura, ou seja, ela forma ângulo de 90 graus. Continuando. Ele fala o seguinte: AS é a bissetriz do ângulo A, ou seja, AS dividiu A em 2 partes congruentes, partes iguais. Ok? Aí ele pede o seguinte: determine o valor do ângulo ACB. ACB. O ACB é o ângulo que ele quer, é o ângulo C. Você quer o ângulo C. Estou na página 76. É o ângulo C. Aí ele me dá uma informação. O ângulo B mede 68 graus e o ângulo AHS 13. Está marcado assim na sua telinha. Então, o que acontece? Reparem bem. Eu sei que AS é bissetriz. Agora, reparem que eu criei vários triângulos menores. Correto? Então, observe o seguinte. AH de um lado mede 90 graus. Com certeza, do outro também mede 90 graus. Que tem que dar 180 graus. Eu criaria um triângulo retângulo ABH. Nesse triângulo ABH, o ângulo H é 90, o ângulo B é 68. Eu poderia achar uma parte do ângulo A. Uma parte dele. Então, ficaria o que para mim? Uma parte do ângulo A, no caso, mais 68 mais 90 é igual a 180. Então, uma parte desse ângulo A vai ser igual a 180 menos 90 menos 68. Acharíamos esse ângulo igual a 22 graus. Você pode reparar que o segmento AS dividiu o A em 2 partes. Né? De um lado e do outro. Só que eu tenho 3 triângulos que, para completar o ângulo A inteiro, eu tenho que somar 3 elementos para achar o ângulo A. Só que uma parte dele, inicialmente, nós achamos, vale 22. A outra parte mede 13 graus. Então, 22 mais 13 dá 35.
Como AS é bissetriz, quer dizer o quê? O ângulo A inteiro vai ter 35 mais 35, vai ter 70 graus. O ângulo A inteiro. Aí sim, se o ângulo A inteiro mede 70 graus, o ângulo B 68, tem como se achar o ângulo C? Tem. C mais A mais B igual a 180. C vai ser 180 menos 68 menos 70. Subtraindo tudo dinheiro, nós vamos achar que B, o ângulo C mede exatamente 42 graus. É uma questão que você tem que fazer por etapas. Mas a teoria, ele me deu a altura e, no caso, a bissetriz AS, elas determinam praticamente todo o meu cálculo e a solução da minha questão. Ok? Então, tem que saber a teoria. Tudo que nós já vimos tem que ser trabalhado item por item. Você não pode se perder em relação a isso. Então, por favor, copie a solução. Então, vamos lá. Página 77, questão número 12. 77, número 12. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Letra A. O incentro é interno aos triângulos. O que é o incentro? Encontro das bissetrizes. Ele é interno ao triângulo? Sim, verdadeiro. O ortocentro pode ser interno ou externo. O ortocentro ele vai ser interno nos triângulos acutângulos e ele vai ser externo no triângulo obtusângulo e vai ser coincidente no triângulo retângulo. Vai ser exatamente na altura do triângulo retângulo. Letra B. O baricentro é interno ao triângulo, também verdadeiro. Letra C. O baricentro é o ponto determinado pelas três bissetrizes do triângulo. Falso. Baricentro é o encontro das medianas. Letra D. O incentro é o ponto determinado pelas três alturas do triângulo. Falso. Um centro é o encontro das bissetrizes. Então, pode ver que a definição dos pontos notáveis trabalha-se muito com verdadeiro ou falso. Questão número 13. Fala o seguinte. Uma cartolina foi cortada no formato de um triângulo, representado a seguir, em que estão destacados os pontos R, S, T, U e V. Esse recorte ficaria em equilíbrio se fosse apoiado preferencialmente ao ponto. Reparem bem, para ficar em equilíbrio, tem que ser um baricentro. E o que é o baricentro para a gente? É o encontro das medianas de um triângulo. Então, para você achar, no caso, o baricentro, eu tenho que primeiramente achar as medianas. Ok? Então, se você ver mediana para mim, deixa eu ver. BG é uma altura, está fora. Então, sobrou aqui. CH é bissetriz. Também tá? Eu quero mediana. Então, mediana para a gente vai ser o ponto BF e AD. BF e AD se encontram no ponto T. Então, no caso, o ponto T, ele é o baricentro, é o ponto de equilíbrio de um triângulo. Então, você tem que lembrar o quê? Para ter ponto de equilíbrio, tem que ter baricentro. Baricentro é mediana. Ele me deu duas situações aí diferentes. Ele fala em CH, se você observar CH, dividiu o ângulo. Então, é bissetriz, não é mediana. BG. BG é uma altura. Então, não é, no caso, mediana, é altura. Então, me sobrou o quê? BF e AD. Então, o encontro entre AD e BF acha-se o baricentro. Resposta, então, letra C. Na página 37 ainda, questão 14, ele fala o seguinte. Sendo o H o ortocentro de um triângulo ABC.
em que o ângulo BHC é 160 graus. Determine o valor de A. Repare que no seu livro não tem nada montado, não tem figura nenhuma. Então, para iniciar, você tem que fazer, você tem que montar um triângulo ABC. Triângulo ABC. Como eu falei em ortocentro, eu tenho que fazer a altura. Foi feita a altura em relação a B e em relação a C. Ela é bem a altura. H, o encontro dessas minhas alturas, entre B e C, é o ponto H, que ele falou que ele chamou de ortocentro, o ponto H. O ângulo formado entre BHC mede 160 graus. Está completando aí, 160. Ele quer chegar no ângulo A. Observem bem. Quer chegar no ângulo A. Mas o que eu poderia fazer? Eu vou complementar a minha figura. Se a parte aqui interna maior, 160, o Hzinho ali mede 20 graus. A parte menor do ângulo H mede 20 graus. E 170 mais 20 dá 180. Repara que eu criei um triângulo retângulo BH. É um triângulo retângulozinho pequeno. Então, eu poderia achar uma parte do ângulo B. Porque 90, que é o H, mais 20, mais 70 é 180. Então, reparem que eu tive condição de achar os 30 graus ali, em um ângulo, em triângulo retângulo. Mas eu quero achar o valor de A. Reparem que eu formei um triângulo retângulo A, B e a altura de B. Forma um triângulo retângulo. A altura de B tem 90 graus. Uma parte de B tem 70. Então, quanto vale o ângulo A? A seria igual a 180 menos 90 menos 70. A seria igual a 20 graus. Então, só de você montar a figura, você determinar os valores dos ângulos que você tem, observar que, quando você corta um triângulo, você vai formar 4 triângulos menores. E eles são independentes um do outro. A propriedade de ângulos internos, ela é independente para cada triângulo. Então, se eu começo a completar um triângulo, eu vou completar tudo o que me falta. Então, no caso aí, A valeria 20 graus. Ou uma outra maneira também, o ortocentro H formou, no caso, um quadrilátero. O lado A altura em relação a C, esse ortocentro e a altura em relação a B. Formaria, no caso, um quadrilátero. Correto? 2 ângulos valem 90 cada um 160. 90 mais 90 é 180. Mais 160 é 340. Como é um quadrilátero, tem que chegar no total em 360 graus. Então, faltariam 20 graus também. Então, tem diversas maneiras diferentes de você montar e terminar a sua figura. Você vai fazer para você achar mais fácil. A questão de número 15. Determine as medidas dos 3 ângulos obtusos formados pelas mediatrizes de um triângulo equilátero. Opa, ele falou em triângulo equilátero. É um triângulo na qual os 3 ângulos medem 60 graus e baricentro, incentro, ortocentro, todos eles ficam em cima do mesmo ponto, todos eles. Que é um triângulo em que tem as dimensões iguais e os ângulos iguais. E o que é mediatriz? É o segmento que divide um lado ao meio, formando com ele ângulos de 90 graus. Então, olha só aí, no caso, as mediatrizes. Tanto em relação ao lado A, em relação ao B, em relação ao vértice C. Como num triângulo equilátero se confunde tudo ao mesmo tempo, essa mediatriz dividiu o triângulo equilátero, no caso, em 2 triângulos retângulos. Olha lá em cima. 30, 30, correto? 90 graus. Então, no caso, aqui no meio, aqui no circuncentro, mede 60. Olha bem. Os ângulos formados são todos congruentes.
a partir de um deles, repare que tem 60 mais 60 é 120. Então, 120, 120, 120. Então, no caso, o nosso ortocentro vai ter um ângulo que mede 120 graus. Isso só usando a definição. Então, guarda isso. No triângulo equilátero, baricentro, incentro, ortocentro e o circuncentro, eles estão sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto. Então, através disso, tem como você mensurar tudo que você quer. Ok? Vamos lá, então. A número 16 da página 78 fala o seguinte: se P é um incentro de um triângulo ABC e a medida do ângulo BPC é 128 graus. Determine o ângulo A. Então, incentro é encontro, no caso, das bissetrizes, correto? Então, eu não sei quanto vale o ângulo A, B nem C. Então, mas se tem um incentro, o ângulo A divide em duas partes iguais, o ângulo B em duas partes iguais e C em duas partes iguais. Lembrando que a soma de todos eles tem que dar 180 graus. Então, ó, 2x mais 2y mais 2z, seu ângulo A, B e C inteiros, 180. Dividiu por 2 para simplificar. Cria x mais y mais z igual a 90. Só que ele me deu, no caso, se você observar, ele me deu ali o valor do maior ângulo, o ângulo BPC, que vale 128 graus, BPC. Então, se você completar aqui embaixo, vai dar 52 graus, correto? Então, eu poderia fazer o quê? X mais y mais 128 igual a 180. Acharia x mais y 52, substituiria lá em cima e acharia o valor que eu quero, tá?